E aí, galera, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre fechamento de diastemas. Quando a gente fala desse assunto, a gente pode abordar um pouco aquilo que a gente viu no último conteúdo nosso presencial, que foi usando a técnica da moldeira ou técnica da muralha. Ela também é muito usada aqui, muito eficiente para termos um resultado mais satisfatório na hora de fecharmos esses diastemas. Uma outra coisa que eu quero dar uma dica para vocês também quando surgir um paciente com diastema no consultório de vocês, deixa partir dele essa iniciativa de querer fazer esse fechamento, porque às vezes é algo que para você esteticamente não é favorável, mas ele acha aquilo charmoso, bonito. Então, se ele te falar que tem a vontade de fechar, que isso incomoda, você inclui no plano de tratamento. Ou então você toca no assunto de leve. E aí, esse espacinho aí que você tem aqui na frente, que a gente chama de diastema, tá legal, tá bacana? Não deixa ele querer, tá? Porque às vezes o que não é belo pra gente, pra ele, ele acha que é um charme, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem que saber primeiro sobre isso aqui? Usando a técnica da muralha, não mãos livres, nós vamos moldar o nosso paciente, vamos enviar esse modelo para o laboratório. O laboratório vai fazer o enceramento para a gente e vai mandar a moldeira com esses espaços fechados para que nós executemos aí a restauração direta de resina, tá? Hoje é muito usado fecharmos com lentes de contato. Só que nós temos que aprender a fazer em resina, porque a gente vai atender vários tipos de pacientes. Pacientes que não têm uma condição financeira para fazer lente de contato, ou no sistema público. Então, a gente vai ter essa habilidade para resolver isso também. Tá bom? Com resina, lembrar da escolha de cor antes de fazer o isolamento. Se tiver oportunidade de fazer mocap, manda o paciente para casa com mocap para ele ver como ficou, se ele gostou. E assim, depois finaliza o tratamento definitivo. Beleza? Uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês é sobre esse espaço aqui que a gente vai ter entre a crista óssea e o ponto de contato. Esse espaço ele não pode ultrapassar 5 milímetros, porque senão ele cria esses black spaces que a literatura chama, ou espaços negros, em que quando o paciente sorri, aparece o fundo de boca dele negro, e isso não fica satisfatório esteticamente. Então, nós vamos seguir a literatura em que nos orienta que esse espaço entre o ponto de contato e a papila não deva ultrapassar 5 milímetros. Também ela não deve ficar menos, porque nós corremos o risco de ter excesso de material. Aqui embaixo dessa gengiva, embaixo do meu suporte periodontal aqui em volta do dente do paciente e gerar uma inflamação, uma irritação que vai comprometer toda essa estrutura periodontal aqui em volta, tá bom? Então, nós vamos respeitar esse espaço aqui. Isso aqui, ó, é quando você moldou, mandou para o laboratório, ele reconstruiu a parte de diastemas com cera para você, ele vai moldar e vai te mandar as moldeirinhas para você fazer o preenchimento no seu consultório com resinas. Beleza? Então, olha aqui que bacana, ó. Um paciente com vários diastemas. E aí você começa a reconstruir. Nós vamos começar sempre com a resina de esmalte, é a nossa primeira camada, reconstruindo as proximais, reconstruindo a palatina, e depois eu começo a colocar a resina de dentina. E aí vamos incremento por incremento, até a gente concluir com a camada final de esmalte também. Tendo a moldeira, isso facilita muito para a gente na reconstrução do ponto de contato. Olha que bonito que ficou esse aqui. Beleza? E também, olha, dentes conoides. Hoje também muito usado fazermos a técnica de lentes de contato. Mas se o paciente não tem condição ou não se sente seguro em fazer,
nós podemos reconstruir também com resina. Faz o enceramento, faz a moldeira, o laboratório te manda e você reconstrói com a resina tranquilamente. Isso aqui, ó, a primeira camada é o quê? Esmalte translúcido, resina de esmalte. Você faz toda ela em volta com resina de esmalte. Aqui tá colocando aquele rolete, ó, de halo opaco. Lembrando que a gente faz isso em pacientes jovens, beleza? Depois vai preenchendo com resina de dentina e finaliza com resina de esmalte. Fechamos também dente conoide usando a técnica da muralha e fica um resultado muito bacana. Bom, olha aqui tá reconstruindo mamelões. Olha que riqueza de detalhes esse slide. Que coisa linda. Você já fez todo o seu arcabouço aqui, ó, de resina, de esmalte, não precisa da moldeira mais. Você vai trabalhando agora com suas espátulas, com seus pincéis e com os incrementos de cada resina que você vai usar. Colagem de fragmento. A gente, às vezes, chega um cliente para a gente que ele trouxe os pedaços dos dentes fraturados, ele conseguiu recuperar, ele conseguiu encontrar. Isso é o ideal. Se ele trouxe no tempo certo, se ele trouxe ele dentro de um líquido que conservou o dente corretamente, né? Então, se ele trouxe ele dentro do prazo certo, se ele trouxe ele dentro de um líquido, não deixou desidratar, nós vamos tentar juntar os pedacinhos e tentar usar o dente dele. Esteticamente fica muito melhor para ele, ele fica muito mais satisfeito. Então, a gente vai medir lá, colocar, ver se deu tudo certo. Aqui no caso, ó, precisou de fazer o quê? Uma cirurgia de aumento de coroa clínica antes, porque a fratura foi muito inferior, muito baixa. Quando colocou o dente, dava para ver que tinha uma distorção, ele estava ficando muito maior do que o elemento vizinho. Então, ele não desceu até o local correto. Prova que a fratura foi muito abaixo. Então, fez uma cirurgia pequena, periodontal, de aumento de coroa, para eu poder ver, enxergar, visualizar o local correto da fratura, para eu acomodar esse fragmento no local correto. Porque se eu colasse ele, veja bem, sem ter feito esse aumento de coroa clínica, esteticamente teria ficado desfavorável. Então, eu coloquei meu fragmento, posicionei e viu que tinha algo de errado, ele estava muito maior. Então, a gente pega e faz esse recurso do aumento de coroa clínica para expor a fratura no local correto. E aí, a gente pega e expõe no local corretíssimo agora, para que eu possa fazer essa colagem de fragmento de forma segura e com qualidade, que vai ficar um resultado estético beleza. E psicologicamente para o paciente isso é ótimo, ele fica super feliz de saber que eu consegui colar o dente que era dele, ele fica muito satisfeito. Tá bom, gente? Isolamento absoluto, a gente não trabalha com resina, principalmente nesses casos em que a fratura estava muito abaixo, perto do sulco gengival, onde vai sair líquido gengival daqui, corrige contaminação. Então, olha, usou um grampo retrator e a gente fez um isolamento absoluto. E aí vai seguir todos os passos do sistema adesivo. Ataque ácido, primer, adesivo, e aí depois a gente faz a colagem do fragmento, usando a resina da cor que foi a mais indicada para o nosso paciente. Aqui a gente vai usar tira de poliéster, né? Vamos fazer todos os passos de ataque ácido, de sistema adesivo. E vamos posicionar o nosso fragmento. Olha, importante o uso da sonda aqui, ó, nessa região cervical, para retirar o excesso antes de fotopolimerizar. Então, trabalha com calma, para que possamos fotopolimerizar na hora que a gente vê que esse fragmento está bem posicionado e sem excesso de resina, para que não me dê trabalho para fazer acabamento depois. Esse aqui é o fio de sutura, porque eu fiz um aumento de coroa clínica antes, né? Então, o fio de sutura tá aqui.
fragmento colado. No momento que eu retiro, está desidratado. A cor não está bacana porque o paciente estava com isolamento absoluto. Depois ele vai voltar para retox, para conferir se a cor bateu, se ficou tudo beleza. Então, dá para fazer uma colagem de fragmento legal quando o paciente traz os fragmentos. Olha aí depois, que bonito que fica. E como que o paciente fica feliz de saber que foi usado o próprio dente dele. Esse aqui é um outro caso da nossa querida professora Graça, em aqueles casos que a mãe chega desesperada, o filho chorando, e trouxe pequenos pedacinhos, que aqui nós vamos brincar de quebra-cabeça para tentar encaixar. Vai faltar algumas coisinhas aqui? Vai faltar, mas eu vou usar os fragmentos dele e completar com resina aquilo que faltou. O laboratório encaixou no modelo, viu aonde que faltou, que esfarelou, que a mãe não encontrou, vai reconstruir tudo com resina, com cera, no caso, no laboratório, para eu, no consultório, reconstruir com resina. Faz o enceramento, o diagnóstico, e vamos executar o caso. Colou os fragmentos. E fica o quê? Resina bem feita, bem executada. Fica linda. Nós estamos na era, sim, das lentes de contato. Estamos. Que bom que elas vieram, né? Mas as resinas bem executadas também, o paciente sai satisfeito, sai feliz porque fez aquilo dentro, às vezes, da realidade econômica dele. Então, a gente pode, sim, ter bons resultados estéticos usando resinas, desde que elas sejam seguidas o protocolo corretamente e que a gente faça com muito capricho, sem pressa, sem desespero, que vai dar tudo certo e o paciente fica feliz e a gente também profissionalmente fica realizado, porque executamos um tratamento, um atendimento de qualidade. Beleza? Então, esse era uma parte que eu queria falar para vocês hoje, do que a gente consegue fazer também com resina. Não precisa, temos a opção de usar laboratório, de fazermos facetas indiretas, temos, mas a técnica de resina bem executada resolve bem fechamento de diastema, dentes conoides e colagem de fragmentos. Beleza? Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aulinha.